Bom, eu estou aqui com o Dário Saad, ele que já foi vereador na cidade de Campinas, ele está no nosso telefone. É secretário de esporte, é médico, né? Pessoa muito conhecida na cidade. Tudo bem, doutor Dário Saad? Tudo bem, doutor Paulo Mansur, é um prazer participar com você. Olha, tudo isso que está acontecendo, coronavírus, juntando também com a Secretaria de Esportes, você que é secretário, você que é médico também, por isso que eu resolvi ligar para você, viu, doutor? Para você explicar um pouco como que as pessoas, elas ficam dentro de casa hoje, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de se exercitar, você que é secretário de esporte, e como também essa pandemia tá aí na cidade de Campinas, quais são as ações que vocês estão tomando? Olha, Paulo, Campinas, desde o início, tem tomado ações muito firmes e enérgicas para enfrentar a questão do coronavírus. Foi uma das primeiras cidades que decretou a quarentena, o chamado isolamento social, que foi decretado no dia 23 de março, e, na verdade, isso foi uma experiência muito difícil, porque a cidade nunca tinha vivido um isolamento desse. Sim. Mas é uma questão necessária para que o município, a cidade, possam enfrentar uma epidemia complicada como essa. Como é que ficou as competições de grande porte? Essas mobilidades, elas acabaram sendo canceladas pela Secretaria de Esporte? Nós tivemos várias reuniões com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária e Epidemiológica, e foi praticamente determinado a suspensão tanto dos grandes eventos, como também das atividades da Secretaria de Esportes, aulas para idosos, para crianças, tudo nós tivemos que cancelar. Porque, na visão dos técnicos, o esporte é uma coisa que aglomera pessoas. E nesse momento dessa pandemia, uma das principais proibições é a aglomeração de pessoas. Isso daí não é um prejuízo não só para os atletas, mas para a sociedade como um todo, também para os empresários, né, que acabam fazendo os eventos, esperando, às vezes acabam fechando um patrocínio para realizar o evento e acaba sendo cancelado, porque a cidade de Campinas é uma cidade que tem muitos eventos, né? Sem dúvida, nós estávamos preparados para o ano de 2020 para realizar só de corrida de rua em torno de 50, fora os grandes eventos que estão na nossa programação. E sem dúvida, como todo o setor da economia, principalmente o comércio, o setor de serviços, o setor de eventos, e no caso de eventos esportivos, também está sofrendo muito. Sim. O cancelamento dos eventos perde não só a receita, o faturamento, mas empregos temporários que são gerados pelos eventos esportivos passam a não ser gerados mais. Então, o setor de realização de eventos esportivos está sofrendo muito com essa crise do coronavírus. O prefeito Jonas agiu rápido? O que você tem a falar sobre isso? Na minha opinião, o prefeito agiu muito rápido. Ele seguiu praticamente as orientações da Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Campinas, da Secretaria de Saúde, e também estava sempre ligado nas orientações do Ministério da Saúde e até a equipe de Campinas em contato direto com os dados e com as orientações da Organização Mundial de Saúde. A minha avaliação é que a Prefeitura de Campinas agiu rápido no enfrentamento dessa pandemia. Sim. Olha, e falando nos atletas, como você é secretário de esportes, eles acabam também tendo que ter um cuidado psicológico, né? Porque os atletas, eles estão preparados a fazer maratonas, a estar treinando todo dia, esse isolamento também que eles acabam fazendo e as competições que iriam ter, por exemplo, as Olimpíadas, sendo cancelado e uma série de coisas, esses atletas de alto rendimento, eles precisam de um acompanhamento para tudo isso, porque eles estavam se preparando para os objetivos deles, né? Sem dúvida. O atleta,
ele, pela natureza do atleta, ele é muito focado. E os treinos dos atletas são extremamente pesados e uma rotina muito estafante. À medida que isso é interrompido, há que se fazer um trabalho psicológico para que ele não entre em depressão, para que esse atleta não sofra do ponto de vista psicológico. E aí, Paulo, vai também uma observação que eu fiz, todo esse noticiário pesado, todas essas notícias ruins dessa pandemia no mundo todo, tem gerado também muita ansiedade, muito transtorno psicológico, psiquiátrico para as pessoas. As pessoas ficam assistindo televisão, ouvindo rádio, ficam na internet, nos sites do mundo inteiro, vendo só notícias dessa pandemia. E acabam também sofrendo crise de ansiedade, crise de pânico, por conta desse bombardeio diário dessas notícias e também pelo fato da mudança radical da rotina e de todo esse isolamento social. Olha, eu sinceramente... o nosso programa, ele vai muito nas comunidades ajudar as pessoas. A gente realiza o sonho das pessoas. Como você é uma pessoa política, né? Já passou pela vereança, tudo. Deputado estadual, enfim, já teve uma série de cargos aí na política. Você vai até hoje como secretário nas comunidades e sabe como que funciona dentro das favelas. Né, que as pessoas elas precisam de um emprego para sobreviver. Então, de uma certa maneira, a gente colocar também todo mundo dentro de casa, eu fico muito, muito preocupado com aquelas pessoas que vendem o pastel, né, que vendem a pipoca, que elas já têm um nível de alimentação difícil. Né? Então, quando a gente acaba tirando, a gente está também gerando aí uma outra preocupação no nosso país, né? Essa preocupação, Paulo, ela é muito importante porque toda essa quarentena, esse isolamento social, o fechamento temporário dos comércios, serviços, isso praticamente trava e interrompe a roda da economia. Sim. Isso prejudica todo o setor produtivo do nosso país. Não só os grandes empresários, as grandes empresas, mas eu acredito, como você acabou de falar, principalmente o pequeno empresário ou aquele microempreendedor, aquela pessoa que vende alguma coisa do dia a dia para tirar dali o sustento da sua família. Então, eu acredito que essa crise, ela toma proporções muito mais do que uma doença viral, uma gripe bastante contagiosa. Ela é uma pandemia que está transformando e está praticamente afetando muito a vida econômica do país, além da questão da saúde, além da questão da epidemia em si. Sim, e muita gente vai quebrar, né? Tem muita gente, muito empresário, que acabou investindo e perdeu dinheiro. Muita gente colocou dinheiro na Bolsa de Valores, pensando que ia aumentar, porque o país estava indo bem. Isso. O Brasil estava indo bem, estava crescendo. Não, esse ano a gente estava colocando uma meta de crescimento muito boa, né? O Paulo Guedes estava colocando uma meta de crescimento, então teve gente que apostou no crescimento. Então tem muita gente que está perdendo sim com tudo isso, mas o importante também é a gente prevenir a vida, né, doutor? Você que é médico, falar por esse lado médico. Paulo, essa é uma conversa, uma discussão histórica, quer dizer, o principal da gente é proteger a vida humana. E os técnicos, os médicos, os especialistas em saúde pública, e eles falam, olha, nós temos que tomar essas medidas radicais nesse primeiro momento para o país não entrar num caos. Se nós conseguirmos ter um sucesso com essas medidas radicais no início da chegada do vírus no Brasil, nós podemos ter um número de casos menor e a economia gradativamente retomando o seu ritmo. Sim, então porque, essa é a grande aposta. Porque o que eu penso, Dário, é se a gente se tem esses 40 dias de quarentena, o Brasil vai ter que voltar a andar. Vai ter que reabrir o comércio, as coisas vão ter que voltar a andar. Nesses 40 dias de quarentena, dá um fôlego para os hospitais não ficarem lotados. Porque as pessoas vão comer, vai chegar uma hora que a pessoa não vai aguentar mais ficar em casa, vai sair. Né? Sem dúvida, eu acredito que esse esforço inicial é justamente para fazer o que você falou, para segurar a onda
dessa pandemia, diminuir o máximo que puder os casos, para no futuro poder liberar a economia, para a economia voltar a girar. Isso, e para equilibrar aí os hospitais, para eles acabarem não ficando sobrecarregados, para a pessoa, quando chega lá, conseguir ser atendida. É isso mesmo, Paulo. Desse jeito que a gente espera que o Brasil possa enfrentar essa pandemia que de um dia para o outro colocou o país de cabeça para baixo. Não só o país, né? Nós estamos falando do Brasil, mas todos os países do mundo estão praticamente na mesma condição que o Brasil está, sofrendo, tanto do ponto de vista de uma pandemia, de um vírus que tem um tipo de gripe, mas que é muito complicado para o idoso, e também do ponto de vista da economia de cada país. Olha, Dário, obrigado por você ter entrado aqui no nosso programa. Né? Você que é secretário de esportes, médico, super bem conceituado, né? Já foi vereador por diversas vezes aí na cidade de Campinas, presidente da Câmara, já foi dos vereadores, conhece a cidade como ninguém de Campinas, como ninguém mesmo, porque eu já andei muito com você em Campinas, todo mundo te ama aí. Um abraço para você, Dário. Muito obrigado, Paulo Mansur, obrigado a todos os amigos aí, nossos telespectadores, um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.